Olá, presidente Magda. A carreira da Magda Chambriard, que integra a lista da Forbes Mulheres Mais Poderosas do Brasil, que está nas bancas, né? Se confunde com a evolução da indústria do petróleo no país. Ela foi formada em Engenharia Civil pelo UFRJ em 79, com mestrado em Engenharia Química em 89. Iniciou a trajetória dela na Petrobras nos anos 80, com 21 para 22 anos, certo? E ela, na área de produção. Magda, é uma enorme satisfação poder estar contigo e conhecer um pouco mais sobre as nuances da sua trajetória, tão inspiradora para nós, mulheres da engenharia e além da engenharia, né? Todas as mulheres brasileiras. Um prazer estar aqui com você, Yara, e um prazer poder dividir essa trajetória, porque eu espero que ela sirva de exemplo do que é possível fazer numa carreira de engenharia, uma mulher que começa jovem, né? E que tem essa trajetória toda. Eu espero que as meninas olhem para mim e digam: oba, eu também posso fazer isso. Eu acho fantástico. Vamos lá. Na sua juventude, eu fiz com a Suzana Satamini, que é tua amiga pessoal. A gente fez em conjunto, exatamente porque ela te conhece mais. A gente quer fazer uma coisa, não é com a presidente da Petrobras, é com a Magda Chambriard, que sempre prestigia a ABEA, Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos. Você já fez live com a gente, você já foi no CREA, no Dia Internacional da Mulher, de uma forma espontânea, que foi fantástica, porque a sua trajetória é extremamente especial. Então vamos lá, fazer algumas perguntas, mas você fica à vontade para desenvolver no que você achar melhor. Na sua juventude, quais foram os fatores que te conduziram a optar pela carreira de engenharia? Bom, essa é uma história engraçada, né? Porque eu gostava de matemática, gostava de física e eu gostava demais de um carro que se chamava Alfa Romeo. E eu dizia o seguinte: eu vou ser engenheira mecânica e vou ser engenheira da Alfa Romeo. Eu gostava de dirigir, achava aquele carro máximo, estava na moda, né? E eu achava que eu ia ser engenheira para ser engenheira da Alfa Romeo. Que massa! Essa coisa evoluiu ao longo do tempo, entrei na faculdade, aí eu vi que engenharia mecânica não era minha praia e fui para engenharia civil, porque eu gostava de obra, eu gosto de ver construções aparecerem. Eu gosto de ver desenvolvimento, eu gosto de ver prédios crescendo, eu gosto de ver pontes aparecendo, barragens sendo construídas, e foi por isso que eu fui para engenharia civil. E naquela época, você tinha ideia de como seria preparar-se para competir em iguais condições com os homens? De jeito nenhum. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, né? Logo que eu me formei, eu entrava de obra em obra pedindo emprego, né? Eu já tinha feito concurso para a Petrobras, mas eu achava que eu não ia para a Petrobras, que eu ia ser engenheira civil mesmo. Então, nessas obras que eu entrava, eu cheguei numa obra que disse assim: olha, eu preciso de um engenheiro com a sua qualificação. Procura o meu diretor de obras e a gente vai ver como é que te encaixa. Tá bem, lá fui eu toda contente, né? Enquanto isso, estava rolando o processo seletivo da Petrobras, eu já tinha passado, faltava exame psiquiátrico, faltava entregar uns documentos e tudo isso. Aí lá fui eu para a obra para o escritório dessa empresa. Essa história eu já contei bastante, né? Quando eu cheguei lá, o diretor de obras falou assim: não, vou te contratar, você vem aqui, vou chamar você traz a sua carteira e nós vamos te contratar. Tá bom. Aí chegou o dia, ele me chamou. Eu cheguei toda contente, me arrumei, botei um vestido midi, né, para parecer executiva, né? Tinha 22 anos.
E aí, sapato alto, fui lá toda contente. Quando eu cheguei, estava todo mundo de bico. Falei, meu Deus do céu, a secretária já era minha amiga essa altura. Eu digo, nossa, faz uma cara de alegre. Hoje é o grande dia da minha vida. Aí, me lembro o nome desse senhor até hoje, Vitorino. Ela falou assim para mim, Magda, entra na sala do doutor Vitorino que ele quer falar com você. Cheguei lá, o homem estava de bico também. Falei, nossa, o que aconteceu aqui, né? Hoje é meu grande dia, estou morta de feliz, etc. Aí ele falou assim para mim, olha, chamei aqui você para te contratar. Só que eu tenho 25% da companhia. O maior acionista dessa companhia é o diretor financeiro. Ontem nós tivemos um evento aqui. Um engenheiro nosso, casado com uma engenheira nossa, esse casal brigou. Foi um barraco aqui dentro, nós tivemos que demitir os dois. Então, quando o diretor financeiro chegou aqui, que eu disse que eu tinha te chamado, que eu ia assinar seu contrato hoje, ele disse, de jeito nenhum, não quero mais engenheiras, porque elas vêm aqui, casam com os nossos engenheiros, depois briga, a gente perde 2 em vez de perder um só. E daí ele disse que ele nunca mais ia contratar engenheira. Eu chorei 3 dias e assumi a Petrobras. Essa empresa faliu no meio do caminho e a Petrobras vai muito bem, obrigada. Quer dizer, eu acho que nesse momento os anjinhos disseram amém e me protegeram. É verdade. Sobre o ingresso na companhia, queria te perguntar se você ou algum dos seus colegas fazia ideia de como seria a evolução das suas carreiras já naquela época. Não, de jeito nenhum. Um ou outro tinha essa ideia, né? Quando a minha turma entrou, entramos 35 engenheiros. Dentre eles eu e a Suzana Satamini. Né? Eram as 2 únicas mulheres? Não, tinham outras. Éramos 9 ou 10 nessa turma de 35. Nesse momento, né, eram 23 da UFRJ e o restante era praticamente PUC, né? Inclusive a Suzana, que era da PUC de Petrópolis. Um ou outro sabia o que seria uma carreira na Petrobras. Um deles, por exemplo, foi o único que foi de terno no primeiro dia. Todos os outros estavam praticamente na continuidade da universidade, porque nós tínhamos acabado de nos formar, tínhamos nos formado juntos, a maioria eram colegas de turma, né? Então a gente foi fazer um concurso junto, entrou junto, era o maior empregador daquele momento, né? Porque em 1979 para 80 o país não estava com tantos empregos assim. Aí aparece uma empresa como a Petrobras expandindo suas atividades, né? Aquela época foi a época do início do desenvolvimento da Bacia de Campos. Então a gente tinha um departamento na Petrobras que era um departamento único que se envolvia com exploração, né, a partir de geologia, produção, a parte de engenharia, e um terceiro que era perfuração de poço, que também é engenharia, né? E essa época que nós entramos foi a época da tripartição desses departamentos, né? Então, esse único departamento virou 3 e a Petrobras fez muitos e muitos concursos para enfrentar o desenvolvimento da Bacia de Campos. Então, foi aí que nós entramos. E com uma sólida formação que você tem, diversas especializações, desde negociação de contrato de exploração até liderança, você assumiu a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Foi em 2012? Não, eu fui para a Agência Nacional do Petróleo no final de 2002. Isso, eu fui para ser assessora de diretor. Aí depois virei superintendente, depois virei diretora e depois diretora-geral. Primeira diretora-geral. Primeira diretora-geral, primeira mulher. Diretora também mulher. Mas antes disso, eu queria elogiar o Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobras.
Porque no fim dos anos 80, início dos anos 90, a Petrobras definiu algumas coisas que motivaram essa empresa a ser quem é, né? O que a Petrobras fez? Ela definiu o seguinte: meu quadro técnico vai precisar, 50% dele pelo menos vai precisar ter mestrado. E pelo menos 20% vai precisar fazer doutorado. E mais do que isso, nós vamos ter uma obrigação de treinamento anual com cursos especiais para cada área e cursos correlatos. Então, todo ano você tinha que ir para uma lista de cursos e dizer: olha, eu tenho uma carga horária para cumprir, eu posso escolher dentro da minha aptidão, mas os cursos para a minha área são esses aqui. Então, eu gosto de dizer o seguinte: quem tinha 20 anos de empresa, eu duvido que lembrasse quantos cursos fez, porque eram muitos. Então, é um investimento. Essa decisão que gerou um investimento grandioso em desenvolvimento de recursos humanos é que fez possível a Petrobras ser quem é, né? Então, eu me beneficiei desse treinamento e quando eu fui para a ANP, então, eu tentei replicar na ANP alguma coisa parecida. Pois é, eu acho que esse investimento, eu não sabia disso, mas eu acho que esse investimento nos funcionários também fez com que os funcionários não só vestissem a camisa, como tivessem orgulho, né? O funcionário da Petrobras, ele tem orgulho de ser da Petrobras. A gente tem orgulho da Petrobras porque é o exemplo de empresa brasileira. Mas o funcionário da Petrobras tem um grande orgulho de trabalhar na Petrobras. Hoje nós somos a marca mais identificada com a identidade nacional. Então, quando a gente pergunta qual é a marca do Brasil que mais representa o Brasil, e a primeira marca que surge é a Petrobras, nós temos muito orgulho disso. Eu acho que sim. E quando você estava na ANP, você liderou a criação da Superintendência de Segurança e Meio Ambiente. Foi. Os estudos técnicos que culminaram na primeira licitação do pré-sal. Foi. Não é isso? Qual foi a sua intuição ao escolher os cursos que seriam importantes para conferir a você a expertise necessária para o desempenho das funções que você veio ocupar? Isso foi estudado? Quer dizer, você pensou nisso? Foi direcionado? Não. Bom, vamos lá, eu vou dividir essa resposta então, em quando você duas, percebeu que você tinha talento tá? para ascendência na carreira? Eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente, Ara. Eu acho que a carreira da gente é um misto de preparação e oportunidade, né? Então, se eu tiver que dizer para as meninas que nos ouvem, né, o que eu fiz que eu acho que foi diferente, foi o seguinte: eu nunca deixei passar nenhuma oportunidade, né? As oportunidades que me apareceram, eu entendi como desafios e eu gostava de enfrentar desafios. Então, eu nunca disse: olha, eu não posso porque eu tenho filho, ou eu não posso porque eu estou grávida, ou eu não posso porque meu marido não deixa. Ao contrário, né? Eu sou filha de uma mãe, Yara, que trabalhou na Standard Oil, né? Ali no prédio do IBMEC, e conheceu meu pai lá. Olha. Né? Então, eu gosto muito de contar essa história porque eu acho que ela ancora muito e justifica muito o que tem dentro de mim hoje, né? Então, assim, a minha mãe conheceu meu pai na Standard Oil, trabalhava na Standard Oil, os dois trabalhavam lá. E num determinado momento, minha mãe ficou grávida de mim, eu nasci, minha mãe ficou grávida a seguir da minha irmã. E naquela época, as mulheres não podiam trabalhar sem autorização ou do pai ou do marido. Num determinado momento, meu pai achou que, indo para o segundo filho, ela tinha que tomar conta da gente, foi no RH da empresa e cancelou a autorização de trabalho dela. Mentira. Sem dizer para ela, porque as mulheres só passaram a poder trabalhar sem essa autorização em 1962, né?
Então eu cresci ouvindo a minha mãe dizer o seguinte: perco o marido, mas não perco o trabalho. Poderosa, né? Então você tem a quem puxar. E ela era doce, a tua mãe era brava? A minha mãe era uma mulher muito firme, sabe? Uma mulher muito firme, muito determinada. Mais doce. Porque às vezes a mulher que exerce liderança, ela às vezes extrapola, se torna agressiva, até pela dificuldade em se colocar, né? Eu acho que isso também é uma característica admirável. Eu acho que essa é uma questão que as mulheres têm que enfrentar, né? Porque eu digo assim, que quando as mulheres assumem uma agressividade que não é delas, né? Elas se tornam uma caricatura de homens, né? Então, ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida, eu sempre tive isso em mente. Eu não vou ser uma caricatura, né? E foi interessante que quando eu assumi a diretoria, a primeira coisa que eu fiz foi comprar muitas saias. E ao longo da primeira diretoria, da diretoria geral da NP, o que eu mais usei foi saia. Porque eu achava que as calças, que eu precisava marcar uma posição ali, né? Então, me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma palestra, e quando acabou a palestra, eu saí de trás do púlpito e falei para as meninas assim: vocês estão vendo que eu estou usando saia? É de propósito. Para mostrar que a gente não precisa assumir postura masculina para ser respeitada, para ser forte e para desempenhar o nosso papel. Não, você sempre foi uma ativista, né? E determinada em defesa das mulheres. E o que ajuda e o que atrapalha a trajetória de uma mulher numa empresa? Uma mulher como você, né? Bom, o que ajuda é o entendimento que a mulher precisa ser o mais profissional possível e o mais dedicada possível, né? Porque algumas coisas que são permitidas para os homens não são permitidas para as mulheres. Então, é preciso ter em mente que precisa entregar mais, né? E isso não pode doer, né? Isso não pode doer, porque se isso doer, você não chega lá, né? Eu tive uma vez um senhor, nós estávamos fazendo um projeto na Bahia com um professor da UFBA, né? Federal da Bahia. E lá pelas tantas, no meio da reunião, o professor levantou a mão e falou: gente, eu vou precisar sair porque eu vou buscar meu filho no curso de inglês. E o senhor que estava do meu lado, né, um engenheiro mais velho da Petrobras, olhou para mim e falou assim: Magda, esse rapaz não tem futuro. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Assim, para as mulheres é um pouco isso. Isso não quer dizer que a gente não tome conta dos filhos, isso não quer dizer que a gente não seja boa mãe, isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade com a família. Mas a gente precisa dosar muito e entender que no trabalho a gente precisa entregar um pouquinho mais do que um homem regular entregaria. E a mulher tem algumas responsabilidades, né, que os homens não assumem. E dependendo da posição que essa mulher ocupa, ela não consegue deixar de atender, porque a estrutura dela, toda a rede de apoio, às vezes nem sempre é suficiente para ela abrir mão e focar só na carreira. Esse é um problema. Né? Aí o máximo que eu posso dizer é: reforce sua rede de apoio. Né? Foi o que eu fiz. Porque a verdade é que o ser humano é ser humano em todos os lugares do mundo. Né? E tem uma máxima que diz que longe dos olhos, longe do coração. Então, você precisa fazer network, né? O network é mandatório. Você precisa conversar, você precisa estar nos eventos, as pessoas precisam te ver, né? Eu me peguei uma vez
num auditório com 200 geólogas. Auditório da UFRJ, uma palestra para 200 geólogas. Acho que eram até mais. E uma das meninas ouvindo essas coisas, né? Tem que estar no net, tem que fazer networking, tem que ser vista, tem que ser lembrada, etc. A menina levantou a mão e falou assim: mas Magda, olha só, se eu for para todos os eventos depois da hora, se eu começar a participar do happy hour, os meninos vão achar que eu estou dando em cima deles. Eu digo, mas meu Deus do céu, faça um homem feliz, deixa eles acharem. Deixa eles acharem. Você acha que algum homem fica triste se ele achar que vocês estão dando em cima dele? Ninguém vai se importar com isso, não. E se ele achar e fizer alguma coisa diferente, você tem que mostrar para ele que não é isso. Mas se você está na sua casa, se você está na praia, se você está no seu fim de semana e um rapaz olha para você e você não fica contente, deixa eles ficarem também, né? Vamos democratizar a alegria, né? Então foi um pouco isso foi uma brincadeira, né? Mas o fato é que as mulheres têm que se preocupar em fazer esse networking, porque, de novo, quem não é visto não é lembrado, né? Tá, o network é fundamental, né? E quando você tomou posse como presidente da Petrobras em junho de 2024, você ressaltou a importância da companhia para os brasileiros. Vou ler aqui, entre aspas. O que vamos fazer na Petrobras envolve o potencial para gerar centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, além de expressivos recursos para a União, estados e municípios em participações governamentais. Nosso plano estabelece a trajetória que a companhia irá percorrer como líder brasileira da transição energética justa e inclusiva. E aí, você está conseguindo cumprir esse compromisso? Estamos sim, Yara. O que acontece aí, né? No passado recente, eu estava fazendo artigos, fazendo pesquisa e tudo isso, e num determinado artigo eu liguei para um gestor da Petrobras da época e perguntei: olha, eu vou escrever isso e tal, você se importa? Posso te citar? E ele me disse uma coisa que me deixou muito impressionada. Ele disse: não, Magda, você pode escrever e tudo isso, mas não escreva empresa estatal. Escreva Petrobras. E essa coisa me marcou muito, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento do Brasil, a gente vê um desenvolvimento com muito auxílio das empresas estatais. Elas foram feitas para isso, o que não quer dizer que elas não tenham que dar lucro. Né? Elas têm que dar lucro, elas são cotadas na bolsa, elas têm investidores privados, elas têm investidores governamentais, mas elas são sim pilares de desenvolvimento e a gente não pode se envergonhar nem esquecer disso. Né? Então eu acho que quando a gente olha para isso, a gente está sim preocupado em fazer investimentos, em apoiar a sociedade. A gente é o maior patrocinador de cultura, né, no Brasil, né? Hoje nós somos os maiores patrocinadores de cultura no Brasil, né? Ontem eu estava num evento no Teatro Municipal, celebrando os 116 anos do teatro e renovando um patrocínio por mais 2 anos que garante a manutenção daquele tesouro que é o Teatro Municipal, né? Então, eu acho que eu acho muito importante essa preocupação, né, com a cultura e com a valorização da cultura brasileira. Mas não é só isso não, Yara. É assim, é uma preocupação que a produção do petróleo no país reverta para a sociedade brasileira. Né? Então, como é que ela vai reverter? Ela não reverte só pagando imposto. Ela reverte quando você opta por projetos inclusivos, ela reverte quando você faz obras no Brasil
né? Ela reverte quando você amplia o conteúdo nacional de uma forma responsável, de uma forma equilibrada, né? De uma forma a ajudar o desenvolvimento da empresa, mas ao mesmo tempo ajudar empresas, vamos dizer assim, nesse contexto a se desenvolverem, empregarem mais. Quando você exige dos seus fornecedores que eles ofertem planos de saúde, boas condições de trabalho para os terceirizados, né? Então, tudo isso é uma preocupação nossa, né? Então, quando a gente olha para uma empresa estatal, nós estamos olhando para tudo isso. Né? Para toda a sociedade e para o homem, né? O homem, por isso que a gente tem, vamos dizer assim, como visão o cuidado com as pessoas, né? A diversidade, a inclusão. Então, quando a gente seleciona um funcionário ou indica um gerente, né? Nós estamos olhando, nós não vamos olhar se ele é homem, se ele é mulher, se ele a opção sexual dele, a opção de fé dele. Nós não vamos olhar nada disso, gênero, raça. Nós vamos dizer o seguinte: quem é que mais nos atende nessa oportunidade, nesse momento, com a sua experiência, com a sua capacidade, com a sua dedicação e com o seu histórico profissional, né?